Gravando, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui conosco em mais um encontro Raízes, para que possamos crescer em graça, sabedoria, maturidade. Estamos hoje aqui num cenário novo e glória a Deus pela sua vida em poder estar aqui conosco. Hoje eu quero falar sobre Jezabel. Você já conhece, já ouviu falar sobre o espírito de Jezabel? Quem já escutou, escreve no chat. Coloque nos comentários aí. Se você conhece, se você não conhece. Sim. Yes. Bom, Jezabel, Jezabel ela foi uma rainha, uma esposa de um rei, o rei Acabe. E ela era má. Jezabel, ela era uma mulher idólatra. E ela servia a um demônio, né? Ao Baal. Você já ouviu falar sobre Baal? E ela adorava esse Deus Baal. E esse Deus Baal tinha vários profetas. E Jezabel, ela perseguia os profetas do Deus de Israel, Deus vivo, e matava os profetas. E ela perseguiu por muito tempo Elias. E Jezabel, ela convenceu o seu esposo a adorar Baal. Jezabel, ela sustentava aproximadamente 850 profetas de Baal. E eles faziam rituais, eles faziam trabalhos. E os profetas daquela época, os profetas de Deus, condenaram Jezabel pela sua maldade e pela sua idolatria. E por isso ela mandou matar todos os profetas da época. E Jezabel teve uma vida perversa. E ela não se arrependeu dos seus maus caminhos. Você pode estudar sobre ela no livro de Reis, Primeira Reis. Fala muito sobre ela. Amém? Eu gostaria de ler alguns versículos com você, para que possamos entender um pouco sobre esse espírito de Jezabel. Mas meu objetivo aqui, também essa noite, é falar como ela age, como ela se move, como ela tem influenciado hoje a nossa realidade. Como ela tem influenciado líderes. Jezabel, ela influencia, um espírito que influencia lideranças, seja governamentais, ok? Seja igreja apostólica. Ela influencia pessoas. Muitas das vezes, eu e você, nós somos influenciados por esse espírito. E quais são as características de influência desse espírito imundo de Jezabel? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre o comportamento que ela tem, como ela trabalha e age, como ela entra influenciando nas nossas vidas, ok? E como nós podemos vencer esse espírito. Todo dia nós precisamos orar, guerrear, para poder vencer esse espírito de Jezabel. Amém? Então, vou pedir para você abrir seu livro, sua Bíblia, 1 Reis 18. Vamos começar em 1 Reis 18, versículos 1 a 4. Abre sua Bíblia aí. Se alguém puder escrever no chat. 1 Reis 18,
de 1 a 4. Diz assim. Isso. Boa. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha aí, Samaria, hein? Uma terra idólatra. Já falamos sobre Samaria, sobre samaritano, sobre a mulher samaritana, amém? E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Bom, como eu falei no começo, Jezabel, ela perseguia os profetas e ela matava os profetas. Amém? 1 Reis, você vai agora para 18, né? Agora versículos 18 e 19. Depois você pode destrinchar e ler na sua casa, durante essa semana, todo esse capítulo, para você poder entender sobre Jezabel. Versículo 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assera, que comem na mesa de Jezabel. Você já ouviu falar sobre aquele termo que nós não podemos sentar na mesa com Jezabel? Esse termo é muito falado no meio do sistema evangélico, no meio das igrejas, onde nós não devemos negociar os valores, os princípios. Quando nós sentamos na mesa e negociamos os valores e os princípios da igreja, a gente acaba cedendo ao espírito de Jezabel, que é um espírito de poder, de manipulação, de controle. Amém? Seguindo. Você vai agora em Reis 21. – 25 e 26. 1 Reis 21, 25 e 26. Diz assim: Porém, ninguém fora com Acabe, que se vendera para qualquer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Agora nós vamos lá para Apocalipse 2, 18 a 23. Apocalipse 2, 18 a 23. Diz assim a palavra do Eterno: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes
ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quem disse isso? Um anjo do Senhor. Na minha Bíblia está vermelho, então se está vermelho é porque foi Yeshua, Jesus. Jesus disse isso à igreja de Tiatira. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos espíritos que age em Jezabel entra na nossa vida por causa da idolatria. Espírito de Jezabel, ela serve a um demônio, ao demônio Baal. Esse demônio ele age na violência, na ira, ataca autoridades, produz violência, afronta a autoridade. E as consequências desse espírito imundo, ok? Vêm sobre a vida dos nossos filhos. Isso é muito sério e muito importante para nós. Quando a gente fala de espírito de Jezabel, ela entra através da idolatria. Quando a gente vê uma igreja que negocia os seus valores, os seus princípios, que ela traz as festas do mundo para dentro da igreja. Vou te dar um exemplo, eu fiquei muito triste essa semana que eu vi um folder de uma igreja onde vai ter uma festa junina na igreja evangélica. Eu falo, meu Deus, onde nós vamos parar com isso? Que triste quando nós olhamos e vemos a igreja do Senhor Jesus negociando seus valores. Eu vejo que o espírito de Jezabel domina isso. Há uma semana atrás, eu vi um grupo de pastores junto com a política, entregando algo ao prefeito como um ato simbólico, entregando como se fossem as chaves da cidade. Fizeram 21 dias de jejum e de oração e entregaram as chaves, ao invés de entregar para o Senhor Jesus a chave, entregou para um sistema do mundo corrompido, da política. Então são pequenas ações que a gente vê, que a gente observa e fala, meu Deus, que espírito que tem dominado a igreja? Qual o espírito que a igreja tem escutado? Será que realmente ela tem sido sal nessa terra? Será que realmente ela tem trazido o céu para a terra? Não é isso que eu vejo. Eu vejo uma igreja terrena, pegando as coisas do mundo e querendo levar para o céu. Por isso que hoje a gente não consegue ver milagres mais na igreja, a gente não consegue ver cura, a gente não consegue ver filhos felizes, sarados e curados, mas muitos filhos perdidos. E esse espírito de Jezabel, geralmente ela entra pelos homens, porque geralmente é os homens que são os grandes líderes, ok? Das denominações. E hoje eu quero falar sobre a atitude. Quais são as atitudes de uma pessoa que está dominada, controlada, está sofrendo influência desse espírito? Quero que você anote, amém? Não estou dizendo como afronta, não estou apontando ninguém, amém? Isso é apenas um estudo, apenas algo que eu aprendi, estou trazendo para vocês. Se fazer sentido para você, você pega isso para você, ore,
Porque depois desse estudo eu falei, meu Deus, como eu estou sendo influenciado por este espírito maligno. E hoje, como filhos do Eterno, como filhos do Deus vivo, nós precisamos quebrar essa influência. Amém? Se você está comigo, escreve amém aí. Primeiro passo, primeira atitude de uma pessoa com esse espírito de Jezabel. Ela é legalista. É uma pessoa hipócrita. Uma pessoa que quer controlar. É uma pessoa que finge uma espiritualidade. Sabe aquelas pessoas que justificam demais? Eu, por muito tempo, passei por isso. Isso é uma das características de pessoas sob influência desse espírito. Pessoa legalista, ela tem dificuldade de assumir os seus erros. Sabe aquelas pessoas que não assumem os seus erros? Ela está sendo, na maioria das vezes, influenciada por esse espírito. Outra atitude, ela não confia em ninguém. Ela não confia nas pessoas. A pessoa legalista, ela gosta de fazer barulho. Ela gosta de se aparecer. Ela não se aceita ser corrigido. Ela não aceita o discipulado. Ela não confessa os seus pecados. Ela não se abre. Uma segunda atitude desse espírito, e nós precisamos estar atento, é a esquizofrenia. Isso é de uma herança familiar. Sabe aquelas pessoas que amam as suas feridas? Aquelas pessoas que querem que você tenha dó dela. Ela gosta de mentir, ela gosta de manipular, ela se faz muitas das vezes de vítima, de coitadinha, de coitadinho, gosta de controlar as pessoas. Ela tem dupla personalidade. Olha como isso é forte. Pessoas que têm dificuldade de ser grato. Uma pessoa ingrata. Uma pessoa que não gosta de ser tratado na palavra de Deus. Uma pessoa que gosta de fluir dos dons de Deus, mas não gosta de ser tratada na palavra. Isso são características, atitudes de pessoas influenciadas por esse espírito. Outra característica é o espírito de crítica. Sabe aquela pessoa que é muito crítica? Uma pessoa que ela é extremamente chata. Eu me pego em muitos pontos desses, meus irmãos. Eu confesso para você que eu preciso da graça do Senhor, de oração, de jejum, porque eu sou muito crítico. Quem está próximo do Kleber sabe o tanto que é. Como foi importante passar por aquele processo de cura e de libertação, para que eu possa deixar de ser menos crítico. E o Senhor trouxe esse entendimento, abriu os meus olhos para isso. Sabe aquelas pessoas que criticam todo mundo? Pessoas que só ela tem a razão? Outra característica, uma pessoa que fala de maneira traiçoeira. Uma pessoa no qual já foi conversado determinado assunto, presta atenção, e ela volta atrás. Sabe aquele assunto que já foi tratado, mas ela não consegue deixar para trás? Ela ressuscita situações
que já foram resolvidas, mas ela traz à tona. Ela não consegue abrir mão de assuntos já tratados. Ela não consegue perdoar. Ela tem dificuldade de perdoar. Uma pessoa influenciada ela gosta de grupinhos. Sabe aqueles grupinhos? Você já viu isso já nas igrejas, não? Tem bastante, não é verdade? Então, uma pessoa influenciada por esse espírito gosta de grupinhos. Outra característica, ela gosta de controlar e ela quer centralizar tudo nela. Ela é rebelde e sempre resiste à autoridade. Ela tem dificuldade de submissão. Ela gosta de se isolar, de se fazer de vítima. Olha isso, é muito sério isso. Ela é cheia de vingança, é vingativo, quer controlar o líder, até na profecia, no ensino da palavra. Ela quer trazer dúvidas. No meio das situações, ela traz dúvidas sobre situações, sobre ministérios, sobre ensinos da palavra. Há um tempo atrás, eu recebi uma visita de um pastor e ele começou a me criticar, querendo trazer dúvidas ao meu coração sobre algumas situações, de ter um candelabro, de ter um vidro de azeite, porque isso já não se usa mais. Sabe aquela coisa, aquelas situações que eles querem trazer dúvidas e controlar? Pessoas influenciadas por esse espírito, meus irmãos, gostam de apagar a luz dos outros. Ela age com acusação, ela gosta de acusar. Agora, outra influência desse espírito, amém? Que está anotado aqui, é a sedução. Uma pessoa influenciada por esse espírito é uma pessoa com uma sedução muito aflorada. Ela tem sedução pelo dinheiro, ela tem sedução pelas propostas, ela tem uma sedução pelo poder. Uma pessoa influenciada por esse espírito se torna leproso. Gosta de dar presente para controlar pessoas. Olha isso. Não é nada contra presentes, amém? Às vezes tem pessoas que dão presentes para poder honrar pessoas, ok? Então não é porque você vai ganhar um presente, alguém quiser me dar um presente, pode me dar, viu? Desde que não seja para controlar, mas que seja para honrar, amém? Brincadeiras à parte, uma pessoa que gosta de elogiar muito. Tudo que é aflorado, amém, gente? Tudo que é em excesso, tá? Ela elogia para controlar. Ela faz uma ilusão de poder. Olha isso. Ilusionismo. Uma pessoa influenciada por este espírito, ela tem uma ilusão, ela gosta de fazer ilusão de poder. Você já viu aquelas curas, aquelas movimentações miraculosas na igreja e a pessoa nunca muda? Tem um teatro, ok, né? Mas a pessoa não muda. Ela faz um evento disso, um evento daquilo, uma campanha disso, uma campanha daquilo, e as pessoas não são curadas, não são transformadas, elas continuam presas
da mesma maneira. Conhecimento para sedução. Uma pessoa influenciada por esse espírito, ela intimida quem pensa diferente. Se você pensar diferente deles, ok? Ele te intimida. Então ela quer mostrar um conhecimento para seduzir. Uma pessoa influenciada por esse espírito que tem o poder de sedução, ela se torna uma pessoa opressora e assassina. Na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de conduzir as situações. 1 Reis 21, 11 a 13. Vamos ler? Eu acho que eu pulei. Eu pulei esse versículo. 1 Reis 21, 11 a 13. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Uma pessoa influenciada por esse espírito, ela planeja a morte de pessoas. Ela fere pessoas. Ela age de forma sutil, escondida, sabe? Leviana, num ponto assim, não é aparente. Ela age meio que disfarçadamente. Ela é assassina. Ela induz a imoralidade. Aquela pessoa que tem sedução nas palavras. Pessoas que fazem piadinhas. Pessoa que se declara e diz ser profeta. Pessoas que querem cuidar das pessoas. E muitas das vezes não sabe como cuidar. E leva as pessoas num caminho de morte. Ou terceiriza isso. Eu já vi muito isso na igreja evangélica. A terceirização do cuidado de pessoas. Isso é preocupante. Então, esse espírito, ela está enraizada na sociedade, ela está enraizado na igreja e ela está enraizada no nosso coração, inclusive no meu. Nós precisamos, como igreja, orar, jejuar e lutar constantemente contra esse espírito que está a serviço de Baal, um demônio, um principado. Amém? Leviatã é um dos demônios que também nós precisamos lutar. Inclusive, é um dos principados que dominam territórios. Se um demônio desse entrar em nós, ele mata uma pessoa.
Então, ele domina territórios. Então, geralmente, Leviatã ele age onde tem um rio próximo, porque é um demônio que age nas águas. Isso é tão forte que, abrindo um adendo aqui, já colhi alguns testemunhos de moradores em estação de rua lá do Brejo, que já viu uma serpente andando no meio do rio entre 11h30 e meia-noite. E eu acredito, infelizmente, que é um horário onde Leviatã vem pegar essas oferendas. E nós precisamos conhecer. Muito se fala de Deus, dos anjos, isso é bênção. Mas nós precisamos entender o mundo espiritual também, no contexto de espíritos imundos. Porque muitas das vezes as nossas vidas são manipuladas, são controladas por esses espíritos imundos, ok? Que estão a serviços dos demônios, dos principados, para fazer com que a igreja fale no seu propósito, com que pessoas se percam nessa caminhada. Infelizmente, nós já vimos diversas situações, pessoas que querem fluir nos seus dons espirituais, mas que não têm uma vida íntegra, que não confessam os seus pecados, não têm uma vida de humilhação diante a Deus, que não anda em unidade com o seu pastor, com a igreja onde ele congrega. Amém? E nós precisamos, como igreja, nós estamos aqui como um corpo de Cristo, nós temos 9 pessoas aqui, online hoje. Além daqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, futuramente, pelo canal do YouTube. Então nós precisamos constantemente lutar contra esse espírito. Então, há um tempo atrás, bem próximo, eu tomei uma decisão, uma postura de não aceitar algumas propostas. Não com relação às pessoas, ok? Porque espíritos imundos usam pessoas e as pessoas não têm culpa. A nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades, não é verdade? Então existe uma missão da igreja sobre essa terra. E ela não pode negociar os seus valores, os seus princípios como igreja. Ela precisa trazer o poder do céu e para a terra. Não pegar as coisas da terra e querer levar para o céu. Então existem coisas que nós não podemos abrir mão. Primeiro são as festas bíblicas. Não podemos trazer festas mundanas para a escola, para a igreja. Não podemos olhar para os nossos pastores e ter eles como ídolos. Estão me entendendo? Porque em algumas religiões as pessoas adoram imagens. E nós, muitas das vezes, cristãos evangélicos, adoramos pessoas vivas, né? Adoramos cantores gospel. Nada contra com quem canta louvores e nós somos edificados por esses louvores, mas nós só não podemos trocar a essência, o princípio. Nós não podemos trocar o valor disso. Então nós precisamos permanecer firmes e fiéis. Não podemos servir a 2 senhores, não é verdade? Certamente vamos alegrar um e deixar o outro triste. Então, não tem como servir a Mamon e servir a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que nós precisamos, e é importante a gente estar congregando num lugar onde tem essa visão, onde não negocia o valor, o princípio, um local onde vive humilhação, arrependimento, confissão de pecado, que trata o perdão, que trata o caráter, para que nós possamos realmente, sabe, ser cheios do Espírito, ao ponto que quando Jesus voltar, nós iremos para o céu e viveremos com Ele para sempre. Amém? Então esse é um estudo que eu gostaria de fazer essa noite. Falar para você de que forma esse espírito ele age. Falar sobre as consequências desse espírito imundo.
que muitas das vezes vem sobre a vida dos nossos filhos. Amém? E nós precisamos, para ser libertos desse espírito imundo, o primeiro passo é nós sermos curados das nossas feridas. Nós precisamos perdoar pessoas, nós precisamos abrir mão do nosso eu, nós precisamos se arrepender dos nossos maus caminhos todos os dias. Eu costumo dizer, eu relutei muito para dizer isso, mas eu cheguei numa conclusão, que uma pessoa se torna membro da casa de oração e caminha conosco quando ela começa a dizimar. Aí sim ela se torna membro. E filho, irmão, filho do pai, quando ela começa a confessar os seus pecados. Eu aprendi isso com os meus pastores. Quando eu entendi isso, eu comecei a entrar em níveis mais profundos de caráter, de aliança, de submissão, de obediência à autoridade, ser fiel nos meus sacrifícios, sobre jejum, oração, dízimo, ser obediente e ser submisso quando os nossos pastores não estão passando num bom momento, ok? Não é porque eu sou pastor que eu sou o Superman. Não, nós temos momentos bons, momentos que nós estamos firmes, mas nós temos momentos também de dor, de luta, de fraqueza, de perseguição, de aflição. E é nesses momentos que nós precisamos manifestar o amor. E às vezes nós estamos dentro de um sistema religioso que, se o pastor ele cai, ele é excluído, ele não é protegido, é exposto toda a nudez dele. E eu aprendi de muito tempo, numa caminhada dolorosa com Deus, que quando um pastor cai, quando uma ovelha cai, quando um filho cai, nós não temos que expor, nós temos que abraçar, nós temos que cuidar da nudez, nós temos que sarar ele da embriaguez da vinha, cuidar, porque todos nós estamos propícios a cair um dia, todos nós estamos sujeitos a errar e a pecar. Então, quando eu tenho uma conversa com um discípulo de Jesus, mas que anda conosco, e nós, nesse bate-papo, nós confessamos pecado um para o outro, nós começamos a entrar em níveis mais profundos de relacionamento. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Eu já tive prazer de conversar com vários aqui, onde a gente confessa pecado um para o outro. E ali nós somos curados, nós somos libertos, nós somos perdoados. Nós andamos num caminho de transparência, num caminho de unidade, de submissão, e isso é poderoso demais. Então, vocês, mulheres, precisam andar dessa forma com a sua pastora. Vocês, meninos, precisam andar assim com o seu pastor. Eu ando assim com os meus pastores. Já falei para vocês, nós estamos num momento de transição e tem sido importante para nós, porque mais do que ter um pastor é ter dois. E louvado seja Deus por isso, porque nós aprendemos a respeitar e Deus vai usando cada um naquilo que Deus quer usar, no chamado que Deus tem para cada um. Isso é tremendo, porque um age como profeta, outro age como pastor. Isso é muito importante para o corpo de Cristo. Amém? O que nós não podemos, como filhos de Deus, é negociar os nossos valores. Nós não podemos nos tornar cristãos mundanos. Amém? Que essa palavra edifique o seu coração,
que haja um sopro do Espírito de Deus, que o Deus de Elia se levante ao seu favor e que você possa fluir, lutar, guerrear, jejuar, orar contra esse espírito que tem matado muitos filhos de Deus, muitos profetas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau.